aqui o nosso salgadinho frito, nosso espetinho frito para comemorar a vitória do Brasil sobre o Japão. Olha que beleza. Comer, 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 comer para o Brasil vencer. Servido? Bom, gente, olha os espetinhos que a gente vai fazer de frango. Esse aqui está frito. A gente vai fazer de frango com queijo coalho e bacon. Aí depois a gente empana e frita, fica desse jeito aqui, ó. Isso aqui, vamos para a receita que vocês vão ver como é que é. Então, minha gente, vamos fazer aqui um espetinho de filé de sassami, ó. Olha que bonito, ó. Filé de sassami, a gente vai fazer com ele um medalhão. Temos aqui o bacon fatiado e temos o queijo, o medalhão junto com o bacon e queijo. O queijo a gente vai cortar e vai ser empanado e frito. Vai ser empanado, a gente vai fazer. Por enquanto eu vou mostrando para vocês o que eu vou usar. Depois eu vou mostrar como que eu vou cortar para vocês e o que eu vou usar. Entenderam? Então, gente, eu tenho aqui o bacon fatiado. Eu tenho aqui, deixa eu ver quantas gramas eu tenho aqui. 300 gramas. Eu tenho queijo aqui, o queijo mussarela. Pode ser o queijo coalho, mas eu não achei o queijo coalho. Assim, então eu peguei mussarela, tem 400 gramas. Não sei quanto que vai. Eu tenho aqui 700 gramas de frango, ó, cortado em cubinho, né? Então, esse espetinho é um espetinho que ele é empanado e frito. Então, eu vou dar uma pré-cozida no frango em fogo bem baixinho, ele não pode ferver. Ele vai cozinhar ali uns 10 ou 15 minutos em fogo baixinho, para ele não derreter, ele tem que ficar pré-cozido. Aqui eu tenho a água, né? Tem a água filtrada aqui, ó. Então aqui vamos colocar o frango. Lembrando que esse frango não está temperado ainda. Só depois que ele estiver pré-cozido que a gente vai temperar ele. Agora vamos botar para cozinhar. Aí depois eu mostro para vocês como que vai ficar. Então, gente, eu já cozinhei o frango aqui por 15 minutos. Os cubinhos. Mas não cozido de ferver a água mais ou menos 70 graus, por 15 minutos. Agora eu vou temperar ela. Não pode cozinhar com água fervente, tem que pôr bem baixinho, para que ele não desmanche, senão o frango desmanche. Agora nós vamos temperar ele. Deixa eu tirar ele daqui. Escolher a água. Vou colocando aqui para nós temperar ele. Ele vem um pouquinho assim, dá algumas partes do desmanche. Agora que a gente enrolar ele no bacon, ele fica firme. Por que precisa cozinhar? Porque ele vai ser frito. E como ele é um empanado, às vezes não cozinha direito por dentro. Então ele é pré-cozido. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui páprica defumada, picante. Vou colocar só uma ponta de colher assim, ó. Só para dar uma corzinha e um sabor. Eu tenho aqui meu tempero pronto que eu faço. Então vou botar uma meia colher só. Só isso aqui é o suficiente. Vou mexer bem. Olha bem. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de shoyu. Só um pouquinho. Só para dar um saborzinho, uma coisa. E um pouquinho de ketchup. Isso aqui é basta. Agora a gente tempera bem. Tem que ir com calma. Quando é assado, não precisa fazer isso. Mas como esse aqui vai ser empanado e frito, há a necessidade de fazer o pré-cozimento dela. Tem que mexer de leve, senão, como é filé de sassami, ele às vezes desmancha um pouco. Agora eu vou deixar aqui, vou deixar na geladeira, até amanhã. Amanhã a gente, para ele pegar bem o tempero, amanhã a gente prepara os espetos, ok?
Então, gente, bom dia, né? Estamos aqui montando os espetinhos, né? Por enquanto a gente monta desse jeito aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. A gente pega aqui, enrola o bacon aqui, a gente dá uma aquecidinha no micro-ondas para ele ficar mais fácil de enrolar. O palito vai comprido, a gente corta o tamanho menor assim, ó, que é para poder caber na frigideira para assar. Ele é grande assim, ó. Aí eu corto um pedaço. Se você tiver uma frigideira grande, pode fazer grandão, mas assim fica melhor. Aí aqui a gente põe uma carne com uma carne de frango enrolada no bacon. A gente põe um queijo aqui, ó. Aí nós põe outra carne enrolada no bacon. Olha como é que a gente faz, ó. O bacon eu dou uma esquentadinha no micro-ondas para ele ficar macio, porque ele congelado, ele tava duro, ele vai rachando. Então você esquenta no micro-ondas por uns 20 segundos, aí você vai colocando. Aí, aqui vai outro queijo. Agora vamos outra carne. Outro bacon. Não tem problema que ele fica meio bagunçado, porque na hora que enrolar a farinha nele, ele vai ficar certo. Na hora que enrolar a massa. Aí vai outro queijinho. E o último é o franguinho. O queijinho não derreter, né? Senão o queijinho derrete e vaza. Então aí ele fica... Aí vai outro franguinho aqui. Olha como é que fica. Depois a gente vai encher isso aqui, a gente vai botar massa para fritar. Olha. Eu vou fazer todos eles. Depois eu mostro para vocês. Então, gente, eu havia falado para vocês que eu estava usando o queijo mussarela, mas na realidade é o queijo coalho. É o melhor. Mussarela também dá, mas é o melhor, o queijo coalho. E a gente, por exemplo, eu mandei fatiar o bacon, e o rapaz fatiou meio grosso. Quanto mais fino é melhor. Então você tira o corinho aqui, né? Ó. Você tira o corinho. Por que você tira o corinho? Porque o corinho ele fica meio durinho. O corinho depois você faz uma outra coisa. Você tira o corinho. Corta ele no meio assim, porque como é... Olha esse aqui como é que ficou grosso, aí. Mas nós dá um jeito de aproveitar. Então eu vou fazer... Aí eu coloco isso aqui no... Como ele tá meio gelado, eu coloco ele no micro-ondas por 20 segundos. E ele fica mais macio para você encaixar enrolar ele. Então vou fazer isso aqui, depois a gente aproveita na feijoada, né? Então aqui eu coloco ele no micro-ondas por 20 segundos, para ele ficar mais macio. Vou pegar dois palitos. Não tem muita frescura não, você quebra na mão mesmo. Então vamos lá. Aqui ele fica mais maciozinho, ó. Aí nós pegamos a carne novamente, né? Vou mostrar para vocês o último espetinho. Dá uma acertadinha na carne assim, ó. Você enrola ele aqui, ó. Aí vai sobrar um pedacinho, né? Ó. Esse pedacinho você corta ele. Não fica muito grosso. Você corta assim, ó. Aqui vai o queijinho. Vamos fazer o outro. Aí como ele tá meio desigual, você tira um pouco. Vai ficar mais ou menos igual. O fato dele ficar meio solto aqui não tem problema não, porque depois vai a massa de trigo aqui, ó, pra fritar, e ele fica bom. Isso aqui o queijo também você tem que dar uma esquentadinha nele, que ele seco, ele quebra. Então você tem que dar uma esquentadinha nele no micro-ondas. Aí esse pedaço aqui tá muito grande. Vamos cortar ele em dois.
Aí ficou grosso demais. Rapaz, cortou lá muito grosso. Vou pegar aquele mais fininho. Aquele mais fininho é melhor. Aí eu não prestei muita atenção, né? Mas não dá nada não, vai dar pra fazer do mesmo jeito. Aqui eu coloco as duas arrozinhas mais fininhas de queijo. Aqui vamos pra última. Vai sobrar carne. Era 700 gramas de carne de filé de sassami. Vai sobrar um pouco. Esse pouco aí a gente faz um molho, qualquer coisa, dá um jeito. Aí, olha como é que ficou o espetinho. Então em todos rendeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espetos. Eu vou dar um aproveitamento desse aqui, fazer um espeto meio enroscado aqui, diferente, mas vai dar 10 espetos. Ainda sobrou carne de frango lá. Dá pra fazer mais uns 4, 5 espetos. Depois eu mostro pra vocês como é que vai ser feita a massa. Vai colocar a massa empanada. Então, gente, rendeu 11 espetos. Olha pra vocês verem. Agora eu vou ter que empanar eles. Eu vou fazer uma farinha de trigo, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. E depois aí eu mostro para vocês como é que fica. Então, dos 700 gramas de frango, sobrou 150 gramas. E também do bacon. O bacon ele tinha... Quantas gramas? O bacon ele tinha... Eita, não estou conseguindo ler aqui. 300 gramas, sobrou 50 gramas. O queijo era 400 gramas, usei 180 gramas. Aí botei assim, ó. Olha como é que fica. Agora a gente vai empanar ele, a gente vai fazer uma farinha que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Empanar e é frito. Então esse é um espetinho diferente. Um espetinho para vocês comemorar a vitória do Brasil amanhã. Entendeu? Então, se você está gostando dos meus vídeos, aproveita, vai lá no meu canal, se inscreve lá, curta, comenta, compartilha. O seu feedback é muito importante, porque o YouTube entende que as pessoas estão gostando e apresenta mais para outras pessoas. Ok? Depois eu mostro para vocês como empanar eles. Bom, gente, estamos aqui, meus amigos. Aqui nós temos os espetinhos, né? Agora nós vamos empanar eles. O que eu vou precisar para empanar? Aqui tem 4 xícaras de chá de farinha de trigo, 600 gramas. 600 gramas. Eu tenho 2 ovos, fermento. Eu vou mostrando para vocês na descrição como vai. Tem o sal, tem o açúcar e o leite e a farinha de rosca para empanar. Então vamos colocar. Primeiro a gente faz um buraco aqui no meio, ó, da farinha, e vamos colocar o ovo. Então, nós vamos colocando de um em um, né? Vai que tem um desses aqui que não tá legal, né? Aí um ovo. Esse daqui tava tudo bom. A gente pega uma colher. Vamos mexer o ovo aqui para desmanchar bem. Desmanchar a gema. Esse para empanar tem que ficar meio mole. Não pode ficar muito duro. Não ficar muito duro e também nem muito mole. Vamos botar 2 colheres de açúcar para realçar o sabor. 2 colheres de sopa de açúcar. Vamos colocar 1 colher de sal. Não, meio rasa assim, não pode ser muito. Ó. Um pouquinho assim, para não ficar muito forte. Vamos colocar 2 xícaras de leite. Vamos ver como é que fica depois. Se vai mais. Vou colocar 1 xícara. E a outra a gente vai colocando elas aos poucos para ver como que vai dar. Então vamos misturando aqui, ó. Deixa eu tirar da balança aqui que derrubei o leite. Que decepção, né? Derrubamos o leite, derrubamos uma xícara de leite. Acidentes acontecem só com quem trabalha, né? Então vamos continuar. A gente colocou 1 xícara de leite aqui, 2 ovos. Aí vamos misturar. A gente colocou 1 xícara só, vai 2, mas a gente vai colocando aos poucos, agregando na farinha, né? Se você for colocar de uma vez, fica mais complicado. Que não pode ficar nem muito duro e nem muito mole. Tem que ficar um empanado bem assim, não muito mole nem muito duro, senão não vai empanar. Aí aqui vai mais um pouco de leite.
Torcer para não derrubar mais, né? Vamos colocar isso aqui, colocando aos poucos assim. Aí nós vamos mexer. Vou colocar o restinho aqui. Eu acredito que vai mais um pouco. Então vamos colocar o fermento, gente. Ó, é o fermento químico. Eu acho que saiu na amostra aí o fermento de pão seco, mas não é aquele. É esse aqui, ó. Uma colher. Isso aqui dá uma colher. Você espalha bem aqui em cima. Agora mexer bem. Agregar aí. Mexer muito bem. Olha a massa, vai ficando. Tá vendo? Não pode ficar nem muito mole e nem muito duro. Tem que ficar nesse modelo aqui, ó. Tá vendo? Esse modelo aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Então agora vamos depois de misturar, bater bem assim, acredito que o fermento já agregou bem. Agora vamos empanar. Como é que nós fazemos? Nós colocamos aqui, ó. É um pouco meio complicado, porque a massa é meia dura. Mas é isso aqui mesmo, é nesse modelo aqui. Você vai virando. E vai preenchendo. Vai preenchendo os espaços. Dá um pouco de trabalho, mas tudo dá trabalho mesmo, né? Então, aí, deixa escorrer um pouco. Agora vamos para a farinha de rosca. Deixa ela absorver bem. Aí, agora a gente coloca ela aqui, ó. Deixando ela aqui. Vamos fazer o outro agora. Você mergulha ele aqui, ó. Aí você tira. Aí deixa escorrer o excesso. Aí vamos lá na farinha de rosca. A farinha vocês podem usar, a farinha que vocês quiserem. Diz que a farinha panko eu nunca fiz. É melhor. Mas o preço também é um absurdo. Então, eu fui ver o preço, custa R$80 o quilo. Essa aqui eu paguei 19 o quilo. Direto da padaria. Então, eu nunca fiz aquela, sempre fiz com essa aqui. E R$80 eu não vou pagar não, né? Então eu vou terminar aqui, depois eu mostro pra vocês tudo empanado como ficou. Então, gente, vamos fritar um pra nós ver, né? Antes de fritar, você dá uma ajeitadinha nele aqui, ó. Aí vê, tem que. Olha lá, o palitinho tem que estar fritando, se você não tem termômetro. Você põe o palitinho lá dentro, aí você coloca ele aqui, ó. Aí, vou pegar outro, dá pra colocar dois. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu não sei como que vai ficar. Acredito eu que vai ficar bom, vamos ver. Vai fritando, deixa ele afirmar bem, depois é só virar. Vamos abaixar um pouquinho o fogo, para ele ficar mais leve um pouco. Olha o nosso espetinho aqui, gente, ó. Empanadinho de frango, com bacon e queijo coalho. Veja que delícia que ficou. Olha para você ver que bonito. Vamos ver se ficou bom, né? Olha que maravilha.
barulho crocante, delicioso. Vai lá, vocês vão ver que é gostoso, tá muito delicioso mesmo. Se você pode comer fritura, pode fazer ele frito. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou comendo dessa maneira aqui, ficou muito delicioso. Então, se vocês gostarem da receita, quiserem fazer, pode fazer que fica bom. Vai lá no meu canal, curta, comenta, compartilha. E se não for inscrito, aproveita e inscreve lá. Não custa nada. Não fica, você não gasta nada para você se inscrever lá. E ajuda o nosso canal a crescer.